Olá, eu sou o Macorati e nessa videoaula estou continuando o nosso mini curso sobre C# acessando MySQL usando uma arquitetura em camadas. Então, na primeira videoaula eu criei aqui nós criamos o banco de dados, as tabelas, né? Mostrei a história do procedure no MySQL, fizemos o download, instalamos, fizemos toda a preparação do ambiente. E agora, e também criei a aplicação Windows Forms, a interface e a nossa classe produtos, que vai representar a nossa entidade usando aqui o namespace DTO, né? Então, nessa videoaula eu vou mostrar a criação da camada de acesso a dados. Então, vamos voltar aqui, né? Ó, então eu vou em Project, Add Class, tá? E aqui eu vou chamar a classe produto DAO de Data Access Layer. Vou dar um add. Aqui o namespace eu vou usar o namespace DAO, né? E aqui na camada de acesso a dados eu vou ter os métodos, né? Definir os métodos para acessar os dados. Acessar, recuperar e criar, incluir, excluir e selecionar dados. Então, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é me preocupar com a string de conexão, né? A primeira coisa quando eu vou acessar um banco de dados é definir a string de conexão. Bom, então antes aqui, deixa eu definir, né, o namespace DTO, que eu vou precisar acessar. Também using system data, né, que vai ser o namespace que vai dar acesso às classes da Adonet, data table, dataset, data adapter, né? E como eu vou acessar o MySQL e por padrão a plataforma .NET não vem com provider para acesso a MySQL, eu vou, lembrando que eu já instalei um connector, né? Eu vou fazer uma referência ao conector MySQL para a plataforma .NET, certo? Então eu venho aqui posso clicar aqui com o botão direito, ó, né? Add reference. Então eu vou aqui, vou dar um browse, né? Então eu vou no local onde instalei o conector, que vai ser aqui arquivo de programas, MySQL, MySQL Connector, Assembler, MySQL Data, né? Então eu já posso referenciar aqui, ó, using MySQL Data MySQL Client. Então, com isso eu tenho acesso às classes, né, para conexão, comando, né, para acessar o MySQL. Bom, como eu falei, a minha primeira preocupação é definir o acesso ao banco de dados. Eu faço isso definindo uma string de conexão. Então eu vou definir uma variável aqui, ó, vou chamar de conexão MySQL. Posso até tirar o underline aqui, né? E eu vou definir ele como null, tá? Inicialmente vai estar null. E também eu vou definir, ó, uma conexão MySQL connection, né? Que também vai ser null. Vou iniciar com um valor null. Bom, e agora, como que eu faço para definir a string de conexão? Primeiro, qual é o formato da string de conexão com MySQL? Bom, isso aí realmente é uma coisa que eu também não fico preocupado em memorizar. O que eu faço? Eu vou aqui no Google, né? E eu digito assim, ó, connection strings. E aqui tem um site, ó, onde eu tenho acesso às strings de conexões para praticamente os principais bancos de dados utilizados. Então eu vou clicar aqui em MySQL, tá? E aqui tem, ó, string de conexão para MySQL. Eu vou usar aqui o MySQL Connector, tá? Que vai usar o MySQL Connection. Então, nesse item eu tenho aqui várias opções. E eu vou usar o padrão. Eu vou definir o server, o banco de dados, o ID e a senha, tá? Ok? Então, eu já sei que a minha string de conexão vai ser server
Aqui eu vou colocar localhost. O banco de dados é o cadastro. O ID, eu poderia definir um outro usuário, aí eu teria que cadastrar, mas eu vou usar o usuário root e a senha do root. Não é recomendável você fazer isso, tá? O usuário root, como ele tem um acesso mais amplo, é bom você definir um usuário e restringir o acesso para aquilo o perfil do usuário. Mas aqui eu vou usar o usuário root e a senha do usuário root, ok? Então aqui é uma dica para você saber como que você tem que montar a string de conexão para o MySQL Connect. Se você estiver usando outro banco de dados, aqui você tem, né? Aqui, ó, o SQL Server, 2005, 2008, o Oracle, IBM DB, até o S400 que tem aqui. O S400, né? Na verdade, o iSeries da IBM, né? Bom, então vamos voltar aqui para a nossa aplicação. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir um construtor, né? Um construtor, e nesse construtor eu vou definir a minha string de conexão. Você deve saber que o construtor, quando você cria instância de uma classe, o construtor ele é a primeira coisa que vai ser executada, tá? Então aqui o que eu vou definir? Eu vou definir, ó, eu vou falar que a minha conexão MySQL, que eu defini aqui, a variável aqui em cima, né? Essa variável, eu vou atribuir um valor para ela, porque ela está null. Tá? E como eu vou fazer isso? Aonde eu vou guardar essa string de conexão? Vou ter que guardar. Eu poderia entrar aqui e digitar aqui, né, a string de conexão. Eu já tenho a string aqui, ó. Deixa eu só copiá-la aqui para você ver. Eu poderia fazer isso, ó. Poderia vir aqui, certo? E estaria definindo a minha string de conexão. Certo? Mas não é recomendável você fazer isso, tá? Não é recomendável porque você colocar uma string de conexão fixa no código vai te trazer problemas, porque se tiver qualquer alteração aqui, você tem que alterar a tua aplicação, fazer um novo deployment, uma nova distribuição. Então a gente não usa, eu não coloco a string de conexão aqui, tá? Aonde eu posso colocar? Bom, existem várias opções. Uma das mais usadas é você colocar no arquivo de configuração, o appconfig, para a aplicação, né? E eu tenho duas formas de fazer isso. Uma forma, eu vim aqui em Project, Add New Item, e vim aqui, ó. Ele vai criar um arquivo appconfig vazio para mim. Eu vou entrar lá e vou digitar, crio, né, um arquivo XML e eu crio. Só que se você não tem a mínima ideia como fazer isso, existe uma maneira mais fácil. Eu vou aqui em Properties, né, e vou abrir aqui as propriedades, e aqui eu tenho uma aba Settings. E aqui, ó, existe uma maneira de eu definir a minha string de conexão aqui, ó, nessa aba Settings das propriedades do projeto. Então aqui, ó, eu vou definir conexão, um nome para identificar a conexão, né? O tipo dela, ela vai ser, ela já tem aqui, ó, uma string de conexão. O escopo vai ser application e aqui sim eu coloco aquela string de conexão que eu usei. Vamos ver se vai agora. Vou dar um copiar aqui, ó. Que está faltando um ponto de vírgula no final de cadastro. Então, ó, server, localhost, user ID root, password é password e o database é cadastro. Então, com isso, eu criei, tá? Defini uma string de conexão que vai ser identificada pelo nome conexão MySQL. E olha o que ele fez aqui, ó. Ele criou o arquivo appconfig e já definiu aqui para mim, ó, a conexão string que eu coloquei lá, certo? Só vou definir aqui, ó, o nome da string de conexão vai ser identificado por conexão MySQL.
Pronto, então eu já tenho um arquivo app-config onde então a minha string de conexão está definida. Qualquer alteração, eu só vou no arquivo de configuração da aplicação e pronto. Ok, então como que eu faço para obter esse valor aqui via código? Bom, aí eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que definir aqui um namespace system configuration. E, além disso, eu vou ter que project, né? Eu vou dar incluir uma referência a esse namespace aqui, ó, senão não vai funcionar. System configuration, tá? Então eu estou criando uma referência, usei o namespace e agora sim, eu posso usar a classe configuration manager, né? Vou dar aqui por que ele está chiando aqui. Deixa eu compilar isso aqui. Deixa eu mudar o nome da variável aqui para não... Connection strings. Vou colocar o nome aqui, conexão MySQL. Vamos dar um build aqui. System data. Vou ver se os namespaces estão corretos. System configuration. Vamos ver. Vamos dar um building aqui, né? Então, aqui eu tenho que dar um string. To string. Vamos dar um build agora. Pronto. Ele está falando que a conexão não está sendo usada, mas eu vou usar ela na classe. Então, com isso, olha, o que eu fiz aqui? Os erros estavam ocorrendo por um problema de compilação aqui, tá? E porque eu tinha esquecido de dar o toString aqui. Então, ó, eu criei, eu tô na minha camada, na minha classe produto DAO, o namespace DAO, defini o system data para ter acesso às classes da .NET, data table, data adapter, criei a referência ao connector, né? Importei a referência ao connector e defini uma referência ao configuration aqui. Para quê? Para mim poder acessar a string de conexão que está guardada aqui no arquivo de configuração, tá? Então, o nome dessa string de conexão é MySQL. Então, eu vim aqui, dei configuration manager, connection string, né? Que é a seção da string de conexão. E peguei o nome dela aqui. Pronto, eu já tenho uma string de conexão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar os métodos, né? Como eu já tenho a string de conexão definida, eu vou começar a criar um método para ele selecionar todos os produtos, né? Então eu vou aqui, public, vou retornar um data table, né? Select produtos. Então aqui, tudo que eu vou fazer, eu vou usar o tratamento de exceção, né? O bloco try-catch. Então eu vou criar aqui o bloco, né? Try-catch, se você não conhece, é com ele que eu faço o tratamento de exceção. Dentro do bloco try, eu coloco o código que vai ser executado, tá? E
no cat, tá? A exceção que eu quero tratar, se por acaso ocorrer. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que selecionar o banco de dados, eu quero retornar todos os produtos na forma de um data table. Então, olha, aqui eu vou definir uma string SQL que vai representar o meu comando SQL. Eu vou dar um select tudo, né? From, a partir de estoque. Depois eu vou definir uma conexão, vou criar uma conexão, porque o objeto connection ele está nu. Então eu vou dar new mysql connection e vou usar o nome da string de conexão. Conexão MySQL. Certo? Então eu tenho o comando SQL e a string de conexão SQL. O comando SQL, né? E a conexão que eu criei usando a string de conexão. Ok? Bom, agora eu vou criar um command usando o SQL command. Vou chamar de cmd new mysql command. E esse comando eu vou criar usando a instrução select na conexão com. Depois eu vou criar um data adapter mysql data adapter, que é para poder preencher meu data table. Vou chamar de DA. New mysql data adapter. Eu vou selecionar o comando, né? Que vai ser o meu cmd. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um data table chamado dt igual a new data table. E vou preencher esse data table. E vou retornar o data table. Certo? Então aqui, esse é o código que vai ser executado aqui dentro do try. Se ocorrer alguma exceção, como eu estou na camada de acesso a dados, eu não posso exibir uma mensagem. Então eu vou apenas lançar a exceção. Certo? Recapitulando. Aqui é com, né? Com. Certo? Vou dar um build aqui. Pronto. Não tem erro nenhum agora. Então, recapitulando, eu criei um método chamado selectProdutos, onde eu defini uma string SQL que vai selecionar todos os dados da tabela estoque. Tá? Criei uma conexão usando a string de conexão que eu obtenho quando eu acesso aqui a classe. Criei um command usando essa instrução e essa conexão. Criei um adapter, tá? Selecionei o comando, defini um data table, preenchi o data table e retornei. Ok? Vamos ver se está funcionando. Então vamos lá na interface. Eu vou fazer aqui apenas um teste, tá? Eu vou acessar diretamente aqui da camada de interface a DAO, mas isso não se faz. Então exibir, né? Eu vou clicar aqui em exibir. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no formulário, né? Using DTO. Using. Aqui eu vou colocar DAO, mas na verdade depois eu vou apagar, só para fazer esse teste aqui, tá? Então vamos lá. Então produto DAO, né? Dados é igual new produto DAO. E aí eu vou exibir no grid view, né? Eu vou querer aqui, quando eu clicar em exibir, na verdade ele vai exibir aqui, né? Nesse grid view. Então, esse grid view aqui é o grid view produtos. Então, vamos na interface, né? Vamos na janela de código aqui. Vou colocar gdv produtos ponto
data source igual dados, olha lá, ó, select produtos, certo? Para fazer isso aqui, eu incluí essa referência aqui, é só para testar, depois eu vou excluir, tá? Que ela não pode acessar a camada de acesso a dados. Então vamos lá, vamos executar, só para ver se está funcionando aqui o meu método select produtos. Pronto, eu tenho a aplicação aqui, eu não tenho nenhum dados aqui. Vou clicar em exibir e vamos ver se ele exibiu os dados. Pronto, meu método está funcionando, tá? Então eu já posso partir para a criação dos outros métodos, tá? Vamos voltar aqui para a nossa classe, produto DAO, e vamos lá. Vamos tomar cuidado para não... Linguagem C#, ela é case sensitive, né? Então, tem um método aqui, vamos... Agora eu vou salvar. Então, o nosso próximo método, rubric, tá? Void, porque vai ser o método incluir ou inserir produto. Nesse método, eu vou informar o nome, o preço do produto, certo? Se eu tivesse mais informações, teria que informar. Mas o ID eu não preciso informar. Porque quando eu definir o ID como campo chave primária e auto-incremental, ele é automaticamente incrementado pelo gerenciador de banco de dados, tá? Então, na hora que eu informar, eu vou ter que dar uma instrução SQL, né? Eu estou usando aqui a instrução no formato texto, mas eu poderia usar a história de procedure também. Por isso que eu criei uma história de procedure para mostrar pelo menos um exemplo para você. Então eu vou chamar aqui, ó, insert produto, certo? Void por quê? Porque ele não vai retornar nada, ele só vai lá, vai receber as informações. E o que eu vou passar aqui? Quais informações? Eu vou passar nome, preço, ID? Não, eu vou passar um produto, certo? Então é isso o diferencial. Estou trabalhando com objetos, né? Essa é a grande vantagem. Se eu estivesse trabalhando com escalar e trabalhar com escalar aqui, se eu alterar ou incrementar ou decrementar ou excluir, alterar um campo da tabela ou um atributo da minha entidade ali, então eu teria que alterar toda essa classe aqui. E dessa forma eu não preciso fazer nada, certo? Então, aqui, ó, apenas para a gente ganhar tempo, o comando eu vou criar a conexão, o comando também, né? Então até aqui, eu vou até copiar a estrutura, que ela vai ser a mesma. Só vai mudar o código, né? O try-catch vai ser igual. Então, ó, não, eu não vou ter um adapter, eu não vou retornar data table, não vou retornar nada. Então, a string SQL também vai ser diferente, né? Então, até aqui eu tenho igual. Aqui, ó, qual que vai ser a string SQL? Vai ser insert into estoque. O nome, o preço e o values, né? Eu vou alterar. Eu vou estar incluindo aqui na coluna nome e na coluna preço. E quais são os valores? São parâmetros, né? Nome, parâmetro, preço. Tá? Então eu defini o meu comando SQL como insert into estoque, das colunas nome e preço, os valores é o parâmetro @nome, @preço. Tenho que criar a conexão, tenho que criar um command e agora eu tenho que passar o parâmetro, que ele usa parâmetro, tá? Aqui note que aqui eu não tinha parâmetros, né? Eu dava um select, retornava tudo. Aqui não. Então, para mim trabalhar com parâmetros, eu tenho que dar cmd parameters, né? Add with value. E aqui, ó, eu vou falar o parâmetro nome, tá? De onde vai vir o nome do produto? Ó, vai vir do produto, né?
Opa. Vai vir do produto. Nome, tá vendo? Ó? Eu só consigo acessar as minhas propriedades, ID, nome e preço, tá? Não meus atributos. Então, esse vai ser o valor do meu parâmetro nome e do meu parâmetro preço para ganhar tempo. Copiei e colei, né? Preço. Certo? Entendeu? Bom, feito isso, eu só tenho que abrir a conexão e dar um execute no query. Opa, ponto e vírgula. Um comando em C# ele sempre termina com um ponto e vírgula. Então, ó, com isso eu estou dizendo o quê? Criei minha instância SQL, criei minha conexão, tá? Defini a minha conexão usando a string conexão definida ali. Criei um comando usando essa string de conexão nessa conexão. Passei os parâmetros, né? Porque aqui eu estou precisando dos parâmetros nome e preço, né? Para nome, para preço, ele vem aqui, ó. Eu estou passando o produto, né? Então, o nome do produto, o preço do produto. Abri a conexão e execute no query. O execute no query, o que ele vai fazer? Ele vai não vai retornar nenhum valor, só vai sensibilizar o banco de dados e falar se quantas linhas foram afetadas, só isso. E uma coisa interessante aqui que eu vou acrescentar, porque na outra eu usei um try-catch, aqui eu usei um try-catch e existe a cláusula finally também no try-catch e ela serve para quê? No meu caso aqui, ó, opa, para fechar o banco de dados. Então, o que significa esse finally? Finally faz parte do bloco try-catch, então funciona assim. No try eu coloco o código que eu quero executar. Ocorrendo qualquer exceção, ele vai lançar a exceção. E sempre ele vai executar o que está dentro do bloco finally, dando exceção ou não. Então, se executou com sucesso aqui, a última coisa que ele vai fazer é fechar a minha conexão. Com isso, eu tenho certeza que a minha conexão sempre está sendo fechada. Tá? Então, lembrando uma recomendação para trabalhar com conexão de banco de dados, abra o mais tarde possível e feche o mais rápido possível. Ok? Então, sempre tem que fechar a conexão. Então, vamos testar para ver se está dando certo aqui. Então, olha, eu vou aqui na interface, né? Novo. Então, o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou obter esses valores lá? Ó, na interface, eu vou informar um valor para nome e um valor para preço e vou clicar em novo. Ele vai pegar isso aqui, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Produto PAS new produto. Opa. Certo? Aí, o que eu fiz? Eu criei uma instância da minha entidade de produto, tá? Uma instância nova. Então, estou acessando as propriedades, né? Tem um objeto P que é do tipo produto. Então, o nome vai vir do txt nome. Aqui eu não estou fazendo validação, nada, né? E o preço, ele está vindo do txt. E o que eu tenho que fazer? Eu vou criar aqui só para... Isso é só para testar. Depois esse código aqui ele vai ser removido. Tá, aqui ele está falando que eu tenho que converter, tá? Mas tudo bem, vamos deixar isso para depois. Vou criar uma instância de dados. E aqui, ó, eu vou dar insert produto e vou passar P. Só isso que eu vou fazer. Então aqui eu vou converter isso aqui. Eu vou dar converte
to decimal. Certo? Não teve erro aqui. Então, explicando. Volto a reiterar. Eu estou criando isso aqui e estou acessando diretamente, ó, a camada de acesso a dados. Isso não é recomendável. Essa referência aqui, ó, depois eu vou remover. E esse código também. Posso até aproveitar alguma coisa, mas a maior parte eu vou remover. Mas o que eu estou fazendo aqui? Só para testar a nossa inclusão. Se aqui, ó, esse insert aqui, produto, que está incluindo um produto novo na minha tabela estoque, está funcionando. Então eu vou aqui, eu defino um objeto P do tipo produto. Atribuo o nome que eu informei na interface e o preço também. Crio uma instância da classe produto DAO e invoco o método insert produto. Certo? Vou colocar aqui para você ver funcionando. Ó, então eu tenho que informar aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. Teste preço 100. Então eu vou lá, novo, né? Novo. Certo? Ali criou uma instância de produto, né? Olha lá, DTO. Pressiono F11. Tá vendo? Ó, ele dá um 7. Está atribuindo o valor. Dá um 7. Cria uma instância da classe produto DAO. Olha lá, ele atribui, executa a string de conexão, obtém a conexão, né? E agora ele vai chamar a rotina insert produto. Olha lá. Passou o parâmetro, aqui ele dá essa mensagem mesmo. Vamos ver os parâmetros estão corretos. Ó, teste 100. Abre a conexão, execute no query e vamos ver se está funcionando. Vou mandar ele exibir. Olha lá, ó. Pronto, exibiu. Então, está correta o nosso método. Então, vamos criar outro método. Vamos agora criar um método para atualizar produtos. Então, eu vou dar aqui, né? Public void atualizar. Ele também não vai me retornar, eu não preciso retornar nada. Ele só vai lá, eu quero que altere, né? Vou chamar update produto, né? E aqui eu vou passar um produto para ele. Produto que eu quero alterar. Aqui eu vou ter que passar o ID, né? Então vamos lá, vou copiar essa estrutura todinha aqui, né? Porque ela não vai ser a mesma. Então o que vai mudar aqui? Vai mudar a string, né? Que não vai ser mais insert. Vamos remover isso aqui. Bom. Qual que vai ser a string de conexão? Vai ser update, a tabela estoque, 7. O nome, se eu quiser alterar o nome, né? O preço. Aqui eu poderia fazer de outra forma, mais inteligente, tá? Então eu quero alterar o nome e o preço. O ID eu não posso alterar. Certo, eu vou alterar isso. Tenho que criar uma condição, né? Qual eu quero alterar? Quando o ID for igual ao parâmetro ID. Certo? Então eu tenho um parâmetro, o ID. Então eu não preciso do nome e do preço, né? Preciso sim. Porque o nome e o preço são os valores que eu quero alterar. E o ID representa o produto que eu quero selecionar. Então aqui eu continuo tendo, vou ter que acrescentar o parâmetro ID. E aqui o produto que eu estou passando, o valor tem que ser produto ID. Aqui vai ser a mesma coisa. Atribuir os produtos, né? Os parâmetros. Aí eu abro a conexão, executo no query, fecho a conexão e pronto. Certo? Vamos fazer então agora um método para deletar o produto. Excluir o produto. Tá? Então vamos lá. Public void delete produto.
eu tenho que passar o que para ele? Um produto que eu quero deletar, né? Aqui eu vou usar a mesma estrutura, né? Para ganhar tempo, eu estou copiando e colando, né? Que aqui é tudo igual, basicamente, não tenho. E aqui, ó, a string não vai ser essa, não vai ser, não quero atualizar, né? Eu quero dar um delete from stock, vou deletar o quê? Quando o ID for igual a @id, ou seja, tem que deletar um produto daquele ID. Então eu não preciso do nome nem do preço, só preciso disso, né? Ok, com isso eu tenho. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Novo, alterar, excluir, exibir, eu tenho, né? Falta procurar. Vamos então aqui procurar o produto. Então vamos lá, public. Bom, procurar, eu, o que eu tenho que fazer? Eu vou passar um ID de um produto e eu quero que ele me retorne o produto. Então, ele vai retornar um produto, certo? Vou dar select produto by ID. E eu vou passar um inteiro, que vai ser o ID do produto que eu quero, né? Vamos aqui usar a mesma estrutura, ganhar tempo, né? Então vamos lá. Aqui, ó, essa instrução não é o que eu vou precisar. Eu vou precisar o quê? Eu vou dar um select asterisco from stock where id igual @id. Conexão é o mesmo, tal, aqui não é o produto, né? Aqui é o ID. E eu acho que é isso. Ele vai me retornar. Tá, não, aqui agora eu tenho o seguinte, né? Ele vai abrir conexão, não posso usar execute no query. Então eu vou ter que dar, vou criar um MySQL. MySQL. Data, eu vou usar um data header. Data header, né? Eu vou criar um produto igual new produto para obter os valores, né? Aí no DR eu vou dar um cmd. O data header ele vai ser igual cmd, que é o comando que eu vou executar. Eu vou dar execute reader. E eu vou dar um command behavior aqui, ó, para fechar o data header. Close connection. Certo? Aí ele vai me retornar um data header. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Vou percorrer o data header. While dr head. E vou fazer o seguinte, ó. O produto ID, qual que é? Eu vou do dr, né? ID. O produto nome vai ser igual o dr nome. E o produto preço vai ser igual dr preço. E aqui eu vou dar um return produto, que é o produto que eu tenho que retornar. O que ele está falando aqui? Vamos ver o que ele está chiando aqui.
Produto RID, aqui o que ele está falando? Não pode converter objeto para int, né? Então eu tenho que dar um convert aqui, né? Convert to int32. Opa! Aqui ele está falando que ele não pode para string, então aqui eu dou um to string. E aqui eu converter para decimal. Convert to decimal. Pronto. Com isso, ele retornou um produto, né? Vai fechar a conexão. Aqui ele já está fechando ali, não precisa desse find aqui. Vamos compilar, ver se tem algum erro. Pronto. Eu já posso testar aqui os meus métodos criados. Vamos lá, vamos fazer um resumo aqui basicamente dos métodos que eu criei, né? Pronto, olha aqui, ó, eu criei um método select produtos que retorna um data table, um insert produto que insere produto, um update produto que atualiza produto, um delete produto que deleta produto e um select produto by ID que retorna um produto dado um ID. Né? Aqui é a minha conexão. Então eu tenho aqui a minha camada de acesso a dados, muito simples, né? Mesmo porque a minha classe DTO é uma classe anêmica e bem burrinha, que ela não faz nada, ela só dá um get e o set. Então, eu poderia testar aqui com vocês. Eu vou fazer isso na próxima videoaula. Na próxima videoaula eu vou fazer o teste e vou criar a camada de acesso. Já vou criar a camada de lógica de negócio e depois para a gente testar a aplicação. Para a gente não ficar tendo que repetir o código aqui. Então, nessa videoaula eu mostrei para você como criar a camada de acesso a dados. Né? Eu fiz isso definindo uma classe product.DAO e aqui eu defini, né, os namespaces system data para ter acesso aos data table, data adapter, a referência ao MySQL client para ter acesso aos métodos de acesso ao MySQL, o configuration para poder acessar a string de conexão no arquivo appconfig. Eu criei, né? Esse arquivo foi criado aqui em Properties, dei Open e na guia Settings defini a string de conexão. Aqui eu estou recuperando essa string de conexão e criei os métodos que nós vamos testar na próxima videoaula. Então, na próxima videoaula nós vamos criar a camada de lógica de negócio e fazer o teste na interface e já criando a interface. Com isso nós vamos ganhar tempo. Então era isso que eu queria mostrar para você nessa videoaula. Até a próxima.